vez nos encontramos em nome de Deus, para que possamos endurecermos o coração, apaziguar nossa mente com as explicações do nosso Senhor. Senhor, neste momento, colocamos os nossos corações e as nossas mentes voltadas para os teus ensinamentos. Só temos a agradecer. Agradecer toda a compaixão, todo o amor, toda a misericórdia que tens por nós. Agradecer a esses irmãos que nos acompanham, que nos iluminam a todo momento. Agradecer este mundo que nos acolhe, este mundo que nos abraça e nos faz progredir. Com todo o nosso amor, busquemos silenciar as nossas dificuldades e abraçar os ensinamentos que o Pai nos traz. Assim seja. Hoje nós vamos propor esse tema: por que precisamos encarnar? Necessidade da encarnação. O que é isso? Para a gente começar, eu vou lembrar de 4 perguntas que vamos fazer. 4 perguntas que devemos fazer para nós mesmos. O que é reencarnação? De quem somos filhos? A nossa vida é uma punição? A reencarnação é uma punição? Dentro dessas 4 perguntas, a gente vai discutir essa necessidade de reencarnação. Então, antes de tudo, o que é reencarnação? Reencarnação é o retorno do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo físico, não nesse atual. Esse corpo físico, ele é planejado, elaborado pelo próprio espírito e, na sua maioria das vezes, quase não tem nenhuma semelhança ao corpo antigo, podendo ter algumas pequenas características. Bom, e aí vem a pergunta: de quem somos filhos? Para iniciar, uma visão mais curta na nossa encarnação, temos a primeira filiação. A primeira filiação são os nossos pais. Eu vou falar em ordem reversa. Tá? Então, eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Um pouco mais de ligação com a minha mãe, porque passei uma parte da minha gestação dentro da barriga da minha mãe. Então essa contribuição materna é um pouquinho mais. Segundo, sou filho de mim mesmo. O que é isso? Ser filho de mim mesmo. Porque o meu corpo,
ele está diretamente relacionado com os meus atos ao longo das minhas existências corporais. Então, eu tenho que ter capacidade para elaborar esse corpo. O meu espírito, o meu molde espiritual necessita de ter as informações. E o principal, o primeiro pai, é que somos filhos de Deus. Fomos criados espírito por Deus. Então Deus criou o espírito, e esse espírito teve a condição de criar o corpo, e que teve a condição de receber um novo ser para dar continuidade. Então nós temos essa filiação, essas três filiações inerentes ao nosso ser. E se Deus é justo e misericordioso, Ele tem compaixão de nossas faltas, é por isso que Ele nos dá oportunidade de renovação. Por isso que essa oportunidade é a reencarnação. E aí vem a pergunta: então quer dizer que essas oportunidades da minha vida é porque é uma punição? Algumas alterações que eu tenho? Não, a nossa vida não é punição. As nossas dificuldades não são castigos. As nossas alterações corporais não são punições. As nossas mazelas emocionais não estão aí por decreto divino. Elas estão porque a gente não conseguiu seguir o caminho que Deus nos propõe, a felicidade. Nós falhamos no seguimento dessas. E durante essa trajetória em que falhamos na vida corporal, Deus nos dá nova oportunidade de corrigir as nossas falhas. E o mais importante, Deus nos criou para sermos felizes. Onde que está baseado isso? Vamos ver isso no Livro dos Espíritos, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, pergunta 132. Kardec fez: qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Resposta dos Espíritos: Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. E aí ele nos fala que a perfeição é a perfeição relativa, pois a perfeição absoluta só existe uma, que é Deus. Então ele nos dá essa oportunidade de nos evoluirmos. Para a gente entender um pouco mais, pensamos num retângulo, e que nesse retângulo seja dividido ao meio com uma diagonal. Então ficaria dois triângulos, o triângulo inferior com uma base e o triângulo superior com outra base. Na base nós teríamos 99 de um lado e 1% do outro. Na outra base, 99% de um e 1% do outro. Esses dois triângulos é a matéria e o espírito. Então nós, à medida que ganhamos em crescimento espiritual, perdemos as necessidades da matéria. Então vamos ter alguns com 10%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, todos os variáveis aí dessa evolução.
Então, a nossa encarnação, para alguns vão achar que são expiações, para outros vão achar que é uma missão. Expiação, eu preciso entender um pouquinho o que essa palavra quer dizer. Ela pode ser empregada em dois significados. O primeiro, também mais conhecido, de punição. Mas o outro significado de expiação é purificação. Essa purificação significa redimir as minhas culpas. Como Deus é amor e nós somos filhos de Deus, então Ele nos oferece a encarnação como oportunidade. A oportunidade de renovar. Algumas características, algumas oportunidades, vamos dizer assim, da nossa vida terrena que a gente pode melhorar. Todos nós temos condições iguais de continuarmos evoluindo, pois Deus é justo. Ele não privilegia nenhum de seus filhos. Podemos desenvolver a nossa inteligência. Todos os dias podemos aprender. Não há momento algum que não podemos aprender. Podemos desenvolver um senso moral no nosso dia a dia. Podemos reparar os nossos erros para conosco, erro para com os outros. Podemos desenvolver solidariedade, fraternidade. Podemos buscar igualdade. Podemos aprender a amar. Podemos aprender a amar a nós, para depois amar aos outros. Vamos buscar uma exemplificação cotidiana do nosso cotidiano, para nos referirmos à reencarnação, para a gente ver que a reencarnação é uma dádiva e não uma punição. Suponhamos que nosso grupo fosse participar de um curso de culinária, uma culinária francesa. Aqui, alguns já são experientes em cozinhar, já têm destreza de fazer alguns pratos típicos aqui do nosso país e de outros países. Então, nós temos um grupo que já tem experiência. A princípio, acharíamos que essas pessoas que já têm experiência na culinária teriam vantagem em aprender o curso de culinária francesa. Mas aí temos que lembrar que eles podem ter vícios na cozinha, ter preconceitos de novos alimentos, ser arrogantes e achar que já sabem tudo sobre a cozinha e ter dificuldade de adaptar as regras desse curso. Já aquele outro pessoal que é inexperiente na cozinha, quase não conhece a cozinha, mas tem uma vontade enorme de aprendizado, tem uma dedicação firme, interesse de conhecer novos gostos, novas combinações, novas experiências sensoriais. Tenha a humildade de aprender, compartilhar o aprendizado. Esse grupo tem maior capacidade de desenvolver as habilidades culinárias. Mas aquele irmão que não conseguiu aprender no primeiro curso da culinária francesa,
Se ele não reconhecer as suas limitações de aprendizado, não fazer uma reflexão, quais que foram os seus erros, quais que foram a sua limitação, ele vai fazer o segundo curso e não vai ser aprovado. Isso não é uma punição, não é uma injustiça. É uma capacidade que ele deixou de desenvolver. Ele pode ter uma resposta um pouco pior. Ele pode desenvolver sentimentos de raiva, sentimentos de rancor com aqueles colegas que conseguiram vencer as etapas antes dele. E aí ele vai criar uma nova dificuldade para concluir o seu curso de culinária. E assim é a nossa encarnação. O nosso aprendizado ele é diário. Alguns encarando dificuldades e acreditando que seja punição, outros excluindo oportunidades, achando que já tem um conhecimento a mais, enquanto outros encaram todas as oportunidades, todas as dificuldades como oportunidades de aprendizado, agradecendo a Deus o cotidiano, a lida, agradecendo a Deus as vitórias e refletindo que pode melhorar sempre. Reconhece o próximo não como inimigo, mas reconhece o próximo como irmão de caminhada. Irmão de caminhada que pode estar à frente da nossa caminhada ou atrás da nossa caminhada. E quando a gente faz essa transposição para a moral, é bem mais difícil ainda para a gente. A nossa realidade reflete aquilo que somos. Demonstra aflições daqueles que ainda não sabem, dificultam o crescimento, dificultam o desenvolvimento e as pessoas se tornam impotentes por não compreender a caminhada que o Pai propõe. Então, nossos atos, nossas atitudes, elas escrevem o nosso destino, moldam o nosso corpo, do nascimento até o nosso desencarne. Então é assim que criamos o nosso próprio corpo, que merecemos as nossas dificuldades. É assim que somos colocados frente a situações que já vivemos antes, já vivenciamos uma nova oportunidade para realizar uma resposta diferente daquelas que tivemos anteriormente. Mas o mais importante é sempre crer que o Pai nos acolhe e nos dá oportunidades sequenciais. Então, essa maravilhosa oportunidade que o Pai nos dá de renovação, tanto na nossa existência atual, como através das reencarnações. E aí a gente faz uma advertência que deve permanecer sempre com a gente. Nós não precisamos adiar para a próxima encarnação o que já podemos modificar na atual. Não é que o Pai seja misericordioso e que você vai postergar a sua oportunidade de melhora. A nossa caminhada
precisa ser consciente, pois aquilo que posso fazer hoje, não deixarei para fazer amanhã. E que coisas que eu devo modificar? A nossa atenção não deve ficar somente naquelas coisas de fora, do exterior, da matéria. É importante cuidarmos do nosso instrumento de crescimento, que é o corpo. Não podemos menosprezá-lo. Deus nos deu este corpo para que possamos evoluir. E aí nós precisamos cuidar bem dele. Mas a nossa atenção deve ser dada para aprimorarmos e despertarmos em nós a nossa intimidade, as coisas do Espírito. Cada um de nós, ao deitar, ao repousar, relembre, reconheça você pelas suas atitudes. Deus lhe dirá, com certeza, aquilo que você mais precisa melhorar. E agradeça pela oportunidade. Se você já enxergou a oportunidade, mesmo que não tenha utilizado aquela oportunidade, mas já enxergou o que Deus quis lhe mostrar. E aí nós vemos que nada vem do nada. Que redundância é essa? O que eu quero dizer? Que nossos caminhos renovadores, eles aparecem para a gente por qualquer motivo. Ele tem um motivo. Não existe coincidências. Não existem acontecimentos ilógicos, nem enigmáticos. A nossa vivência terrena é para que a gente possa crescer com Jesus, resgatando as nossas dívidas. Todos nós. E a renovação maior que a gente vai fazer é a renovação interior. E quando que isso acontece? O despertar individual não vem de um único modo. Individual, o nome já diz, é de cada um. Cada ser vai ter o seu tempo. Cada pessoa tem o seu momento. Mas o mais importante é que quando ocorrer esse momento, devemos buscar essa renovação do nosso espírito e de bem por dentro. Pois, quando nos propomos a renovar, nós nos transformamos e transformamos o mundo em volta. Então a transformação do nosso planeta passa pela transformação de cada um. Mudar o mundo é mudar a si mesmo. É permitir-se acolher o próximo. Permitir-se envolver com o próximo é compreender a dor. É saber que todos nós estamos em dívida com todos. Demonstremos nossas conquistas do dia a dia, nossa busca, através do acolhimento, da compreensão, do amor ao próximo. E assim vamos crescer
vamos renovar em uma nova encarnação, até o ponto em que nosso espírito não necessite mais da encarnação da matéria para o desenvolvimento. Então, a reencarnação é uma dádiva que Deus nos dá. Complementando, gostaria de encerrar essa nossa conversa fazendo uma oração. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa vontade permita aos Espíritos Consoladores derramem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai no nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Essa prece é a prece de Cáritas. Que possamos estender o nosso carinho, o nosso amor àquelas pessoas que porventura estiverem próximas de nós.